Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula, segunda parte do vídeo, com o tema da aula de hoje, diagramas de mudanças de estado físico de acordo com os gráficos. Nesse ponto agora, pessoal, nós iremos trabalhar com as temperaturas de ebulição e as temperaturas de fusão. O que isso significa? Temperatura de fusão, ela significa a temperatura necessária para que uma matéria ela possa passar do seu estado sólido para o seu estado líquido. Já a temperatura de ebulição é a temperatura necessária para a matéria passar do seu estado líquido para o estado de vapor. Vamos dizer da seguinte maneira, ok? Então, nós pegamos um exemplo sendo a água, ao qual sua temperatura de fusão é 0 graus Celsius, então ela só passa do estado sólido para o líquido a uma temperatura de 0 graus Celsius. 100 graus Celsius, temperatura de ebulição, então a água só passa do estado líquido para o estado de vapor a uma temperatura de 100 graus Celsius. Outro exemplo que eu posso citar é o álcool. A temperatura de fusão do álcool ela é igual a menos 114. Ou seja, ela só irá passar do estado sólido para o estado líquido quando ela atingir uma temperatura de menos 114. E a temperatura de ebulição do álcool ela é igual a 78 graus Celsius. Ou seja, ela só irá passar do estado líquido para o estado de vapor quando ela atingir uma temperatura de 78 graus Celsius. Então, cada substância pura, ela tem uma temperatura de fusão e a temperatura de ebulição específica, de acordo com as unidades de medida, todas as experiências realizadas ao nível do mar, ok? Então, nós vamos trabalhar com o gráfico a partir de agora. Se você observar no gráfico, trabalhando com o gráfico, nós vamos observar algumas situações. Todas as vezes, quando vou trabalhar com gráfico, é necessário você prestar atenção em duas situações. Primeiro, as temperaturas inferiores no gráfico, ela representa a temperatura de fusão. Temperaturas superiores identificam as temperaturas de ebulição. Como eu tinha dito, temperatura de fusão da água 0 graus Celsius, temperatura de ebulição da água igual a 100 graus Celsius. O que nós iremos interpretar a partir de agora com essa situação? Primeiro, todas as temperaturas inferior a 0 graus Celsius, a matéria classifica no seu estado sólido, como você pode observar. Temperaturas inferior a 0 graus Celsius, classificamos no seu estado sólido, ok? Temperaturas igual a 100 graus Celsius, classificamos no seu estado sólido mais líquido. Novamente, temperaturas inferior a 0 graus Celsius, estado sólido. Igual a 0 graus Celsius, de acordo com o gráfico, sólido mais líquido. Uma temperatura entre 0 e 100 graus Celsius, qualquer temperatura que seja ela, 70, 30, 10, 20, 80, qualquer temperatura que estiver entre 0 e 100 graus Celsius, classificamos ela no seu estado líquido. Temperatura igual a 100 graus Celsius, como você pode observar pelo gráfico, temperatura superior a 100 graus Celsius, ela se encontra no seu estado de vapor. Vamos acompanhar o diagrama de acordo com a mudança do seu estado físico. Vamos lá? Temperaturas inferiores a 0 graus Celsius, sólido, igual a 0 graus Celsius, sólido mais líquido. Entre 0 e 100 graus Celsius, líquido, igual a 100 graus Celsius, líquido mais vapor, acima de 100 graus Celsius, no seu estado de vapor. Ok? Então, analisamos o gráfico desta maneira. Vamos passar agora para o próximo item. Bem, pessoal,
O próximo item agora ele consiste em uma questão resolvida, ou exercício resolvido, como queira chamar. Nessa questão, ele coloca uma tabela informando 3 substâncias, seja ela o cloroformo, seja ela o fenol ou o cloro, ao qual ele menciona as temperaturas de fusão e as temperaturas de ebulição para essas substâncias. Vamos prestar atenção, seja a temperatura necessária para que a matéria passe do seu estado sólido para o seu estado líquido. Temperatura de ebulição, a temperatura necessária que ele tem que atingir para que passe do estado líquido para o estado de vapor. E assim por diante. Temperatura 43, sólido para o líquido, menos, melhor dizendo, 182, líquido para vapor, menos 101, sólido para o líquido, menos 34, líquido para o estado de vapor. Sempre analisa desta maneira. Na letra A, ele pede qual é o estado físico dessa substância se você colocar ela a uma temperatura ambiente. Ou seja, vamos trabalhar nessa questão uma temperatura ambiente igual a 20 graus Celsius. Agora nós devemos analisar da seguinte maneira. Temperatura de 20 graus Celsius. Vamos colocar uma reta. Sempre faça isso para ficar mais fácil para você. Nesta reta, você irá colocar as temperaturas de fusão e as temperaturas de ebulição. Você sabe que antes de uma temperatura menos 63, a matéria ela se encontra no seu estado sólido. Entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ela se encontra no seu estado líquido. Acima de 61 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição, se encontra no estado de vapor. Sempre faça essa reta, coloque as duas temperaturas e coloque sólido, líquido e gasoso. Agora, cabe a você verificar 20 graus Celsius, onde que ela vai se encaixar? Antes de menos 63 ou entre 63 e 61 ou acima de 61. Você analisa desta maneira. 20 graus Celsius, ele é maior ou menor do que 63? Ele é maior do que menos 63. 20 graus Celsius, ele é maior ou menor do que 61? Ele é maior do que, ele é menor do que 61. Pode estar no estado líquido, ok? Vamos passar agora para o fenol e para o cloro. Deixa eu só apagar para ficar mais fácil. Então, na sequência, eu tenho as duas unidades. Eu tenho o fenol e eu tenho o cloro. Vamos analisar da mesma maneira que nós analisamos o cloroformo. Adicionamos as temperaturas de fusão numa reta e as temperaturas de ebulição. Mesma situação para o cloro e a mesma situação para a temperatura de ebulição para o cloro. Agora, você irá traçar uma reta acrescentando essas duas temperaturas, igual eu estou fazendo aqui para ilustrar para você. Agora nós analisamos da seguinte forma. Todas as temperaturas inferior a 43 graus Celsius se encontram no estado sólido. Entre 43 e 182, líquido. Acima de 182, estado de vapor. 20 graus Celsius, ele é maior ou menor do que a temperatura de fusão? 20 graus Celsius, ele se localiza entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição ou acima da temperatura de ebulição? Você vai dizer para mim que 20 graus Celsius ele está abaixo da temperatura de fusão, porque 20 ele é menor do que 43. Se 20 graus Celsius está abaixo da temperatura de fusão, dizemos que ele está no seu estado sólido. Vamos analisar agora o cloroformo. 20 graus Celsius. Se ele estiver abaixo de menos 101,
sólido, entre 101 e 34, líquido, acima de 34, vapor. 20 graus Celsius, ele é maior do que a temperatura de ebulição. Ele está acima de menos 34, portanto, ele está no estado de vapor. Vamos analisar uma outra situação. Se eu tivesse colocado as duas temperaturas, um exemplo aqui, menos 10, e aqui igual a 30. E a temperatura que eu estou colocando esse elemento, ele é igual a 50. 50, maior ou menor do que 10? Maior. 50 está entre menos 10 e menos 30? Não. 50 está acima de 30? Sim. Então, eu vou dizer que ele está no seu estado de vapor. Sólido, líquido e vapor. Ok? Vamos agora para o segundo item dessa questão, onde ele trabalha com o gráfico. Para montar o gráfico, é muito simples. Primeiro, ele coloca o eixo, primeiro eixo e o segundo eixo. Aqui, você tem que representar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, como estou colocando aqui. Temperatura igual a menos 63, sólido mais líquido. Entre 63 até 61, líquido igual a 61, acima de 61, estado de vapor. Desta maneira que representamos um gráfico. Menos 63 e 61. Abaixo de 61, dizemos que ele está no seu estado sólido, líquido e gasoso, como ele representa no gráfico. Ok? Bem, pessoal, encerramos a segunda parte do vídeo. Iremos para a terceira parte do vídeo agora, com resolução de exercício, envolvendo a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Ok? Espero vocês no próximo vídeo.